Boa noite! Hoje é o dia 9/10/2025, são 18 horas e 40 minutos, o horário que eu tô gravando, uma quinta-feira e noite. Então, por isso, boa noite. Hoje é o 18º dia do desafio de 21 dias, por isso que eu tô fazendo essa marcação toda, né? Senão não estaria fazendo, ia direto ao assunto, o tema, mas a gente tem uma história aqui, porque quem vai ver esse vídeo muito provavelmente vai seguir a sequência, ou até pode ser que veja esse ou qualquer outro de forma aleatória e gostando da proposta vai voltar e fazer aquilo de forma passo por passo, né? Como é sugerido e como a gente está realizando essa prática, qual que é a nossa prática. Então a gente fala, sempre pega um tema, um assunto que é referente à nossa tela mental, o que pode dificultar, a gente tenta suavizar e o que pode melhorar, a gente tenta dar um booster, né, numa reflexão aqui. E aí a segunda parte a gente vai para a meditação, aprofundamento, então a gente faz um relaxamento, eu vou conduzindo vocês e também junto vou entrando nesse relaxamento, aprofundando em níveis mais profundos de consciência. Aliás, expande a consciência quando a gente faz com que as ondas cerebrais trabalhem de uma forma mais lenta, porque é inversamente proporcional. E é isso que a gente vai fazendo. E a gente tem acesso então ao subconsciente, que é uma das formas da hipnose trabalhar, quando vai fazer a reprogramação. A hipnose ela é mais completa porque ela também tem a questão da regressão, mas isso é um dos caminhos, é um dos exercícios que diversas pessoas fazem, né? Como o método Silva é um exemplo, mas é conhecido, muita gente replicou, mas é um conhecimento muito antigo, né? De projetar aquilo que você quer para depois tomar corpo na terceira dimensão. Então, vambora lá. Vambora pensar no que a gente pode conversar hoje. Eu acho que uma coisa que eu vou fazer na segunda parte, mas é interessante de dizer nessa parte, é que quando a gente se coloca a fazer toda e qualquer coisa na terceira dimensão, a gente tem um tempo para realização. E isso é uma grande escola. Porque se tudo aparecesse, tudo que a gente fizesse, a gente pensasse, aparecesse muito rápido, seria tanto uma solução quanto um problema. Porque a gente tem que ter um maior nível de educação emocional, sentimental, e inclusive ter uma percepção mais apurada e até um respeito, né, maior, uma visão mais expandida do que aqueles desejos que a gente tem, como eles vão impactar tanto a nossa vida quanto a vida de terceiros. Então, essa é a razão pela qual a gente tem um tempo para a manifestação de todas as coisas, sem pensar na tela mental, mas no dia a dia. Porque, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa pra gente, ou a gente supõe que essa pessoa tenha feito, ainda que ela não tenha, a gente tem uma resposta muito rápida, que é a parte primitiva do cérebro, né? Que é o que a gente chama de cérebro reptiliano, que é responsável pela sobrevivência. Então, a nossa resposta de ataque, né, ou contra-ataque, ela é muito rápida. É lógico que tem as suas vantagens quando a gente está num corpo físico e se a gente precisa ter uma reação para defender a nossa vida, tudo bem. Mas o grande problema é que a gente entra no modo combate muito fácil, por qualquer outra razão que não coloque em risco a nossa sobrevivência. Muitas vezes o ego se sente ameaçado por questões que ele ainda não sabe, quando ele se identifica, quando a gente se identifica com a nossa personalidade, né? E aí então questão de orgulho, tantas outras coisas. Por isso que a meditação por si só, sem que seja guiada, né? Tudo tem o seu propósito, a meditação guiada pelos propósitos que aquela condução se propõe. Mas a meditação, você parar de forma constante e você ficar no observador, vai te trazer uma tranquilidade e uma possibilidade de ver as coisas de uma forma mais ampla e abrangente. Então a gente não embarca tão fácil, a gente começa a assumir controle
das nossas emoções, né? E não vira como se fosse um barril de pólvora, que na primeira chance ali de uma faísca já pode pegar fogo e explodir, né? Então é muito importante essa educação. É importante que a gente se conheça, é importante que a gente não se confunda com as emoções que circundam a gente, porque imagina que a gente tem as respostas às situações e são as emoções que vêm carregadas de coisas ruins, pesadas ou coisas boas. A gente não pode embarcar nelas. Quando é uma coisa boa, tudo bem, mas ainda assim pode ser ingenuidade da nossa parte, de algo que a gente queira, e uma emoção muito boa de algo que promete alguma coisa, que a gente ainda não tem um discernimento e fica cegado pelo desejo. Então, tudo dá trabalho, tudo. A gente não pode se iludir. A questão que eu vejo muito na internet mesmo é que as pessoas, elas vendem a facilidade. E eu vendo treinamento, né? Tanto de forma gratuita quanto de forma paga, mas eu sou hipnoterapeuta, então a reprogramação e o treinamento, como coaching também. O processo de coaching, por exemplo, faz com que eu ande junto com a pessoa, mas eu só pego para ser coach para poder fazer esse trabalho quando eu sei que a pessoa está amplamente comprometida, porque a gente acaba tendo mania de achar que os outros vão resolver o nosso problema e não, os outros não vão resolver. É o outro tem o papel de dar uma direção pra gente, de auxiliar nessa caminhada, mas nunca respeitando a forma de ser de cada um, como cada um tem a sua individualidade, né? Então, é deveras importante que haja uma partilha e uma compreensão do papel de cada um e quem é quem. E então, a realização dos desejos, por exemplo, tem gente que vende como um milagre. Pode até parecer milagre. É milagre a gente acordar todos os dias, abrir os olhos e ver tanta coisa. É milagre que a gente passe e veja flores tão lindas e que elas tenham uma fragrância maravilhosa, né? É um milagre da vida quando alguém nasce, chora pela primeira vez. É tanta coisa, é um milagre da vida. E da mesma forma, a manifestação das coisas que a gente pensa, que a gente quer, também são um milagre, de certa forma, trazer de outro plano para cá. Mas não porque as pessoas têm um poder especial, algumas sim, outras não, mas porque é inerente da nossa condição, da essência e num equilíbrio fino, né, e delicado sobre como a gente tem não só uma natureza material. Quando a gente se identifica só com a matéria, só com o corpo, a gente fica mesquinhado, né? Então a gente vai na questão que é muito mais dificultosa para conseguir realizar as coisas. Quando a gente entende que a gente tem que andar, né, em relação àquilo que a gente quer, aquilo que a gente definiu, tomar atitudes e plantar, entrar em frequência entrar em fase com a frequência daquele desejo, colocar a intenção, colocar o sentimento, colocar a emoção, mas fazer por onde aqui. Então, aí sim a gente está aberto para conseguir aquilo que a gente quer, saber o momento exato de soltar, o momento de prender. Então, são coisas importantes que a gente tem essa noção da emoção, não se identificar com ela, saber por quê, qual a razão de que aqui a manifestação demora mais, e a gente está fazendo um treinamento para que a gente consiga, vocês muito provavelmente perceberam, por todos esses encontros que a gente tem feito, que a coisa não é aleatória. O que a gente faz não é uma receitinha de bolo, mas é uma preocupação com o todo. É uma preocupação sobre como isso nos afeta, como afeta terceiros, qual o tipo de criação que você escolhe. Porque qualquer coisa, não, o que é importante para a gente é fazer algo que seja orientado. Fazer qualquer coisa ou por fazer, sem uma visão, sem colocar o coração, sem uma emoção elevada, você está indo para o lado negro da força, né? Então a gente tem que usar. E aí tem pessoas que falam, ai, mas tem coisas que são ocultismo, tem coisas que são... tem coisas que são, que eu não gosto e jamais faria, porque aí você vai para o outro lado, né? Mas tem outras que são super importantes que a gente faça e a gente adquira nessa realização uma maturidade para essa realização, né?
Então, uma faca, por exemplo, eu não vou mexer com faca porque a faca corta e pode matar. Quantas pessoas não morreram ou não mataram com faca? Mas a faca, ela é feita para cortar o alimento. Sem a faca, como é que você vai cortar o alimento? É feita para passar manteiga no pão, é feito para cortar o peixe, é feito para tirar as escamas, é feito, né? Então, depende muito do uso que você faz de cada coisa. E aí, esse é o momento mais do que propício quando a gente pensa na questão da transição planetária, quando a gente pensa em nomes outros que vão traduzir o mesmo momento pelo qual a gente passa, é mais do que hora da gente aprender a usar a nossa mente, as nossas emoções e traduzir para cá o que nos é necessário para quem nos cerca, né? E dentro de uma conduta que traga benesses, né? E não que traga um peso, né? Uma situação para ser corrigida mais tarde. Então é aquela coisa de bruxa, cuidado com aquilo que você deseja, porque pode e vai se tornar realidade se você tiver intenção focada, né? Uma crença total naquilo, tomar ações para a realização e não duvidar da concretização. E se você ainda está duvidando, segue fazendo a tela mental até que não haja dúvida alguma, né? Por isso que a gente faz também, além de toda essa ideação, essa preocupação, não só com a questão da imaginação, mas da espiritualidade, da moral, de consequências, de uma visão mais ampla que a gente está tendo aqui, para a gente também fazer um tempo que seja necessário para que aquilo vá se estabelecendo. Quanto tempo você precisa, por exemplo, para formar um hábito ou para quebrar um hábito, né? Aliás, aí você vai formar outro, quebrar aquele, você vai ter uma outra conduta contrária, 21 dias. Por isso que a proposição da tela mental foi de 21 dias. Mas é isso, galera. Hoje a gente vai fazer algo que vai ser bem interessante. A gente vai pensar numa coisa. Quem tá aqui tá querendo realizar alguma coisa. Quem tá fazendo todos os dias tem algo em mente. A gente sempre tem algo em mente, como a gente estava falando antes, né? Que a realização de uma coisa, ela vai se concatenar, aquilo que se realiza, aquilo que se ganha, e vai engrenar e possibilitar coisas outras, coisas novas, novas ideias, novas possibilidades, e assim vai indo enquanto a gente estiver vivendo, porque a vida é uma realização após a outra. Se você para de se movimentar, então é porque você está prestes a partir, né? A vida tem que ter um sentido. Nada fica de forma aleatória, vagando. Pode ser até um tempo de descanso para certas pessoas e um momento de aprendizado, quando aquilo tudo parece parado, né? E causas várias existem, mas nada é sem sentido nessa vida, né? Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Então, se a gente está aqui, é porque existe alguma coisa que a gente não está conseguindo realizar ou que a gente quer realizar mais rápido, a gente quer fazer com que a estagnação cesse de algo. Então, a gente vai trabalhar hoje nessa tela mental com relação a cessar a estagnação, né? A gente não promete tempo, cada um tem uma condição de crenças que carrega durante a vida. Todas as dicas que eu posso dar, eu estou dando todos os dias. Então, se a gente for seguindo todas as coisas, a gente vai ter realizações sim. Quando eu não sei dizer, né? O poder de manifestar, porque esse tempo não me cabe, né? E eu também não consigo fazer uma análise individualizada porque é genérico, é para que as pessoas possam ter acesso e cada qual colocar em prática, tá bom? Então vamos lá, eu vou pedir para que vocês... Eu tenho um cachorro carente aqui do meu lado que tá chorando, pedindo carinho sem parar. Tá complexa a situação. Mas vamos lá, vamos dar continuidade agora. Vamos relaxar, encontrar um lugar gostoso, bem tranquilo, que vocês podem tirar os sapatos, se a calça estiver apertada pode soltar o botão, deixá-la mais gostosa e confortável, ou até quem sabe pausar esse vídeo e trocar de roupa, colocar aquele agasalho, sabe, gostoso, aquela blusinha, bem gostosa e confortável, fica da forma que você mais gosta, né, uma forma de sentir aquele conforto bom, aquela cadeira de espaldar reto, ou então o mate, se você estiver acostumado a fazer a meditação nesse local, aonde for melhor para você. E solta. Deixa
a luz apagada e solta o corpo, solta qualquer tensão que esteja acumulada, que você esteja carregando de forma consistente. Apenas sinta a presença da vida e do movimento que vai cessando em cada parte do seu corpo, ficando só o essencial. Você agradece e sente o corpo acontecendo, sente o corpo que vai acalmando e vai se acalmando e vai se tranquilizando, todos os músculos, como se você caísse num sono pesado e bem gostoso. Esse sono é muito agradável, mas você mantém a consciência, você apenas se lembra do treino que nós estamos fazendo já há dias, muito facilitado o seu relaxamento e entrar em estados profundos de relaxamento, de tranquilidade e de bem-estar. Pode ir soltando todo o corpo, solta as mãos, solta os braços, as mãos estão alocadas de forma confortável, repousadas sobre as pernas. E as pernas estão soltas, os pés também, sobre o chinelo ou tapete, algum lugar que traga um conforto. E você sente então que vai relaxando mais e mais, solto e completamente solto, relaxado, todos os músculos desligados, de forma muito gostosa. 5, mais e mais aprofundado. 4, mais e mais. 3, mais e mais. 2, mais e mais. 1. E agora você fica nesse relaxamento gostoso que nós voltamos na sequência. E agora, nesse estado relaxado que nós nos encontramos, nós vamos para a nossa tela mental. Você sente que está no espaço onde tudo ao seu redor é ausência de luz, com exceção a todas as estrelas que brilham. Inclusive você com a sua luz brilha no escuro. E você flutua como se estivesse em posição de lótus nesse espaço sideral. E você então pode começar a se inclinar no mental e tem a sensação de estar deitado no espaço. E nesse espaço, a sua luz toda bem brilhante, branca, leitosa, e você sente que ela se expande. Essa luz é feita de sabedoria, energia vital, é o Chi ou Ki, palavras diversas para explicar a mesma realidade. Ela se expande e te abraça essa luz enquanto você deita
flutuando como se estivesse na água, mas está no espaço. Você tem tudo o que precisa, porque essa luz que te envolve, essa energia que se expande, traz oxigênio para que você respire, traz uma poção calmante, traz todas as energias de revitalização. E você sente deitado nesse lugar que você vai entrar dentro dessa energia como quem entra num buraco de minhoca. Você vai entrar dentro dela e dentro de você e um buraco de minhoca se abriu. E você vai entrando nesse buraco e mais como se ele fosse uma espiral e você não sabe onde vai parar e continua indo e caindo nesse espiral, nesse buraco de minhoca. E quando você sai do outro lado, você vê realizado o desejo da sua tela mental. Fique por um tempo e sinta cada detalhe desse tempo realizado. Bem, nós vamos dar continuidade a esse exercício, mas faremos o seguinte: nós vamos voltar desse buraco de minhoca até o espaço. Então, sinta
que você está voltando, passando por essa espiral de volta, mas o exercício não acabou. Você está simplesmente saindo da cena. É uma viagem de volta até o espaço. E vamos voltando, voltando. E você chega no espaço. E uma vez que você está nele, você vai criar à sua frente uma plataforma branca feita do plasma que vai se estendendo, estendendo à sua frente e para as laterais. É enorme essa plataforma que você criou. Você não consegue nem saber onde está o fim. E surge de repente na sua mão uma roda, como se fosse uma roda de carroça. Pegue, ela é de madeira, sinta todos os raios dessa roda, sinta ela inteira do lado de fora, rode ela nessa plataforma, sinta. E você percebe que ela está cheia de limbo. Você começa a ver o limbo em todos os lugares. Nem parece ainda uma roda. De início até parecia, era um protótipo. Mas você entende que ela vem estagnada. E aí você vai fazer assim. Vai começar a andar por essa plataforma, girando com a sua mão direita a roda. E conforme você vai girando, vai saindo todo o limbo e todas as coisas que se grudaram nela. E ela vai começando a girar com facilidade e vai se limpando e vai girando, girando, girando. E chega uma hora que você não consegue mais empurrá-la porque ela vai sozinha, ela pega uma velocidade, você a solta e ela vai em disparada. E você vê que ela está indo na plataforma e você consegue acompanhá-la porque você tem e não tem forma. Assume se quiser uma. E você sente, entra nesse movimento da plataforma infinita e ela vai rodando, rodando, rodando. E você pode assistir e sentir tudo aquilo que estava estagnado, daquilo que você vem plantando, agora ganha velocidade, ganha libertação e possibilidade. O que está do outro lado do buraco de minhoca, agora volta e vai criando um caminho do mesmo que você fez e abriu a possibilidade para se tornar realidade na terceira dimensão. O que estava estagnado no subconsciente, qualquer forma, pensamento, qualquer obstáculo criado de forma inadvertida pelos seus paradigmas, agora está sendo retirado e você vê e percebe que essa roda gira com liberdade, pega a velocidade e não tem mais nenhum obstáculo, tudo é movimento e ela se movimenta de forma tranquila, com a velocidade adequada, sem sujeira e sem nada que possa pará-la. Assim é. Assim é, assim é. Vamos voltando então agora. Eu agradeço a todos vocês que estiveram nessa meditação e manifestação dos desejos pela criação na tela mental. Vamos retornando e sentindo o corpo, os braços, as mãos. Vamos sentindo o movimento que volta para a parte física do nosso ser. Pode se espreguiçar. Sente os braços, as pernas. E é isso, estamos de volta, cumprindo o 18º dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou eu falei a mais.
Eu tenho trocado os dias aqui. 10º, é isso mesmo. Que loucura. Tá indo tão rápido o tempo que eu me perco. Mas é isso. Um bom descanso para todo mundo. Beijos e abraços. E a gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Namastê, meu Deus interior. Saúde o seu Deus interior.